Bem, então, boa tarde. Eu é com imenso gosto e prazer que me sento aqui ao lado de uma menina que foi adotada como flor da quinta, a vossa professora Anabela Botinho, e alguém com que eu me habituei a admirar e ter um perfil humanista de alto calibre. Eu não tenho nada preparado. Eu acho que se dissesse só Fernando Rosas, estava tudo dito. Mas não chega a isso. Quero manifestar o meu contentamento por ter aqui tão insigne pessoa. Não tenho mais palavras para isto. Sinto-me pequenino aqui. Obrigado, Dr. Fernando, por ter estado nesta escola. Nos dá o prazer da sua presença e honrar estes alunos que nós aqui temos. E os professores, obviamente. Muito obrigado, Dr. Fernando. Ora, cabe-me então a gratíssima tarefa de fazer umas breves palavras de apresentação. Dr. Fernando Rosas, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Professor, historiador, político, jornalista. Nasceu no seio de uma família republicana, o que de si tem muita importância, dado o tema deste nosso encontro de hoje. Frequentou o Liceu Pedro Nunes, em Lisboa, participou logo em 1960 na fundação de uma comissão da Associação de Estudantes dos Liceus e depois nos movimentos estudantis, ainda jovem, que marcaram a crise académica de 62, teve um papel relevante. Vem a matricular-se na Faculdade de Direito de Lisboa, tornando-se dirigente da respectiva Ação de Estudantes e logo em 65, com 18 anos, foi preso e condenado em tribunal plenário a 1 ano e 3 meses de prisão correcional no contexto da vaga repressiva do regime fascista sobre a resistência estudantil à ditadura. Após a sua libertação, do cumprimento dessa pena, dedicou-se a diversas atividades, sempre no campo da luta estudantil, de apoio aos presos políticos. Em 1969 conclui a sua licenciatura de Direito, participa na Comissão Democrática Eleitoral das eleições que houve nesse ano e depois, em 70, ocupa um cargo técnico jurista de Gabinetes de Estudos e Planeamento de Transportes Terrestres e é preso pela PIDE, pela Polícia Política do regime fascista, uma segunda vez em agosto de 71, da qual depois, tal como em relação à primeira vez, o doutor falará com mais pormenor, se assim o desejar. Foi condenado a um regime de 14 meses de prisão, fim dos quais, em março de 73, volta à resistência, participa na ação de campanha de denúncia do colonialismo, que tinha sido encetada por Amílcar Cabral, e conseguiu escapar a uma nova tentativa de prisão e refugiou-se então na clandestinidade. Após o 25 de Abril, regressa à vida académica, tira um mestrado em História, foi convidado para assistente do Departamento de História da Universidade Nova de Lisboa, obteve o respectivo doutoramento em 1990, presidiu ao Instituto de História Contemporânea dessa mesma faculdade e tornou-se professor catedrático em 2003. O seu interesse enquanto investigador voltou-se para a história do Estado Novo e é hoje unanimemente considerado um dos maiores especialistas portugueses nesse período histórico. E de entre a sua publicação vastíssima, bibliográfica e historiográfica, destacaria 2 ou 3 livros, Salazar e o Salazarismo, Salazar e o Poder e o mais recente, de 2019, Salazar e os Fascismos. Dito isto, a palavra é sua, Fernando Rosas. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Então, boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite. É uma grande satisfação estar aqui na Escola da Quinta das Flores, neste magnífico anfiteatro. É um grande privilégio para vocês, estudantes, ter instalações destas. Cumprimentar o Sr. Diretor, cumprimentar a Sra. Doutora, muito obrigado. Não sei se vocês sabem que no dia 24 de março de 2022, ou seja, dentro de um mês e pouco, é o primeiro dia em que a democracia
dura mais tempo do que durou o regime ditatorial em Portugal. O regime ditatorial durou 46 anos e o primeiro ano em que a duração da democracia ultrapassa é agora, 24 de março, que por acaso é o dia da grande revolta estudantil contra a ditadura em 1962. E, portanto, temos toda a razão para pensar no passado com os olhos do presente e com os olhos do futuro. Eu faço parte de um grupo de pessoas ligadas às atividades culturais que resolveu encetar um conjunto de iniciativas chamadas Abril é Agora, com vista a possibilitar uma grande discussão, uma discussão ampla, designadamente nas escolas, os debates de Abril, sobre temas ligados à memória, essa memória do passado que constrói o nosso presente, que é muito importante para decidir o que nós queremos como futuro. E por isso Abril é Agora. E estamos aqui para discutir, refletir, lembrar, mas sempre a olhar para hoje e para amanhã, discutir a memória da Revolução Portuguesa, de 74, 75, a memória da ditadura, não como um suspiro de nostalgia, não como uma saudade do passado, não, discutir com os olhos do presente, discutir com uma situação tão complicada como a que hoje vive a democracia portuguesa. Saber o que é que essa memória nos ajuda a perceber do presente e do futuro. E é nesse sentido que temos que comemorar Abril. É nesse sentido que Abril é agora. Buscar essa memória não como instrumento, ai que saudades que eu tenho, não se trata disso, trata-se de buscar essa memória como instrumento daquilo que nós queremos fazer hoje e amanhã. E um dos temas que estas iniciativas do Abril é Agora propõem é trazer às escolas pessoas que tenham passado pelas mãos da polícia política da ditadura, que vos possam vir contar um pouco da sua experiência. E é isso que eu também venho aqui fazer. Eu fui preso pela PIDE, fui preso 2 vezes pela PIDE e só não fui preso na terceira porque fui mais esperto que eles e não me deixei apanhar. E falar-vos da minha experiência exige vocês perceberem o seguinte, exige contextualizar. Ou seja, o que é contextualizar? É entender uma experiência individual, aliás, sem nenhum significado especial, mas entendê-la no contexto histórico. Porquê é que as pessoas eram presas pela polícia política? Porquê é que havia uma polícia política? Que característica da vida do país era essa que levava a que as pessoas fossem presas pelas suas opiniões, pelo que pensavam, pelo seu amor à democracia, à liberdade? Porquê que as pessoas eram presas por isso? E eram presas porque o Estado Novo era uma ditadura. É preciso ter isso em conta. Vocês também estudam isso nas vossas disciplinas de História. O Estado Novo era uma ditadura que significava o quê? Significava que os partidos políticos eram proibidos. Significava que qualquer coisa que fosse publicada nos jornais, na rádio ou na televisão, que só começa a aparecer a partir de 1957, qualquer notícia que fosse, qualquer informação que fosse, era sujeita à censura prévia por parte do Estado. A censura prévia foi a instituição mais durável da ditadura. A ditadura militar instituiu a censura prévia no dia 28 de maio de 1926 e ela durou sem um único dia de interrupção até ao dia 25 de abril de 1974.
o que significava que tudo o que vocês liam num jornal, tudo o que vocês ouviam na rádio, tudo o que vocês viam na televisão era previamente censurado pelo regime. Censura prévia. Era naturalmente proibido o direito à greve, eram naturalmente proibidos os sindicatos livres, o que havia eram os sindicatos do Estado, as manifestações de rua eram automaticamente proibidas. Só eram autorizadas as manifestações que o governo permitia, e essas eram as manifestações do regime propriamente dito. Havia qualquer associação que fosse, imaginem vocês, uma associação desportiva, uma associação cultural, uma associação recreativa, tinha que ter autorização prévia do Ministro do Interior. E nas escolas, meus amigos, nas disciplinas como História, Geografia, Português, havia livros únicos estabelecidos pelo regime. Ou seja, só se podia estudar por aquele livro que era aprovado pelo Ministério, e esse livro era imposto a todas as escolas, os livros únicos, que eram livros que traduziam a propaganda do regime, a ideologia do regime. Portanto, era uma ditadura opressiva, conservadora, reacionária. E é natural que houvesse resistência. Onde há opressão, há resistência. E é natural que houvesse resistência por parte, nomeadamente, dos jovens. Reparem, ser jovem estudante nessa altura, sobretudo nas universidades, nos anos 60 do século passado, muito antes de vocês nascerem, ser estudante universitário era um privilégio absoluto. Atenção, privilégio. Porquê? Porque só havia 3 universidades, uma em Lisboa, uma em Coimbra e outra no Porto. Quem é que tinha dinheiro para pôr um filho a estudar numa universidade? Só os setores mais altos, só as camadas mais ricas da população é que podiam pagar o aluguer de um quarto ou de uma casa, as propinas, os livros para estudar que eram caros, e, portanto, ser estudante universitário era um privilégio. E, no entanto, grande parte da revolta contra o regime surge no coração das universidades por parte da juventude estudantil. Porquê? Porque os jovens estavam mais disponíveis, mais curiosos, mais sedentos de saber a verdade e de compreender o que se passava. Os jovens não estavam ligados ainda à produção, não trabalhavam, não eram patrões, não tinham uma relação de classe na sociedade. Os jovens estudavam, estavam disponíveis para a cultura, estavam disponíveis para o novo, estavam disponíveis para a mudança. E apesar de pertencerem a classes relativamente abastadas, os jovens não só se interrogavam sobre o que se passava no país, mas queriam mudar o que se passava no país. Vocês não se esqueçam, naquilo que eram nessa altura os liceus, um liceu, hoje não há liceus, há escolas secundárias, num liceu, uma reunião como estas não era permitida. Ponto final, parágrafo, acabou-se. Para vocês fazerem uma reunião como esta, convidarem uma pessoa para vir cá falar, era preciso requerer ao Ministro da Educação, e o Ministro da Educação daria ou não a autorização, e se fosse uma pessoa que não cheirasse bem politicamente ao regime, não vinha e nunca vieram. Quer dizer, isso era absolutamente impensável. Vocês queriam num liceu organizar um campeonato de ping-pong. Não podiam. Organizar um baile. Não podiam. Porquê? Porque a única entidade que podia organizar atividades, como se chamava na altura, circunscolares, era a Mocidade Portuguesa. O que é que era a Mocidade Portuguesa? Era uma organização miliciana, fardada, com a saudação romana, que tinha o monopólio de todas as atividades circunscolares. Ninguém podia fazer nenhuma. Eu lembro-me, andava no Liceu Pedro Nunes, em Lisboa, e nós tínhamos que fazer às escondidas campeonatos de ping-pong, visitas guiadas,
Coisas que não, porque a mocidade portuguesa é que tinha altura. Lembro-me, nós queremos representar uma peça, até me lembro de qual era a peça, À Espera de Godot. E a mocidade portuguesa nos ter dito não podíamos representar a peça porque era uma peça nihilista e que convidava à desmobilização da juventude numa altura em que o regime estava em guerra. E, portanto, além disso, havia outra questão muito simples, é que vocês chegavam aos 20 anos, aos 19 anos, iam à inspeção militar. A seguir da inspeção militar, das duas uma, ou iam para a universidade e eram poucos os que iam, e se vocês se portassem bem, se não protestassem, se não se movimentassem nas associações de estudantes, deixavam-os terminar o curso e eram mobilizados para a guerra colonial, ou vocês protestavam, ou vocês salientavam pelo protesto e eram mobilizados para a guerra. Nomeadamente, aconteceu comigo, como eu já tinha atividades contra o regime e fazia parte do movimento estudantil de resistência à ditadura, mandaram-me para soldado raso, carreira de tiro da carregueira, soldado raso. Só não fui para lá porque fui preso, porque senão tinha ido para lá. E atenção, ser mandado para a carreira de tiro da carregueira como soldado raso significava ir para o mato, ir para a guerra a sério. E nomeadamente na Guiné, que era a frente mais mortífera da guerra. E, portanto, havia protesto. Os estudantes, apesar da sua situação de relativo privilégio, protestavam, não aceitavam aquela situação, porque queriam ver as peças de teatro, os filmes eram proibidos. Eu lembro-me de ver filmes no cinema em que não se percebia o que é que acontecia. Porquê? Porque eles cortavam o filme e, portanto, de repente, por exemplo, um triângulo amoroso. Um marido, uma mulher e um amante, ou uma amante. Isso era imoral. Portanto, corta. E, portanto, vocês estavam a ver um filme em que havia um triângulo, que o triângulo desaparecia ao meio do filme. Não é? Portanto, não se percebia o contexto do filme. Aquilo, de repente, mudava, não se percebia qual era a história. Havia de se fazer aqui em Portugal uma coisa como se fez um filme semelhante a um filme que eu vos recomendo que vejam, se puderem, que é um filme que se chama Cinema Paraíso, em que, no fim do cinema, é um cinema que havia numa aldeia italiana, uma aldeia muito conservadora, com um padre que assistia à exibição dos filmes antes de eles serem mostrados ao público. E o padre tinha uma campainha e quando havia um beijo, uma cena de amor mais ousada, etc., tocava lá a campainha e aquilo tinha que ser cortado. E ao fim de uns anos, o miúdo que estava na máquina do filme, na máquina de projeção, recebe como prenda de um amigo velho as cenas todas cortadas pelo... Se fosse a fazer um filme desses em Portugal, isso dava para muitas horas de cinema. Muitas horas de cinema. Porque tudo o que era filme com significado político ou com cenas de sexualidade mais... Não é uma sexualidade muito ousada. Quer dizer, qualquer cena que beliscasse a moralidade instalada era pura e simplesmente cortada. E os jovens queriam ver os filmes, os jovens queriam ver os livros eram apreendidos. A PIDE, a Polícia Política, tinha uma lista de livros proibidos e ia às livrarias apreender os livros. E nós queríamos ler os livros. Tínhamos direito a ler os livros, tínhamos direito a saber o que é que se passava. Portugal era uma espécie de bolha isolada do mundo internacionalmente. As coisas que vinham de fora tinham que entrar clandestinamente, secretamente. E, portanto, os jovens revoltavam-se. E o regime estava preparado para responder a essa revolta. E estava preparado de duas maneiras. Através daquilo a que eu tenho chamado a violência preventiva. E a violência preventiva é que o regime tinha organizado uma rede de instituições que agiam sobre todos os níveis da sociedade. Por exemplo, sobre as famílias.
tinha uma organização que se chamava Organização das Mães para a Educação Nacional. Formar as mulheres no espírito do regime. Donas de casa, repouso do guerreiro, garantia da ordem estabelecida. E, portanto, uma organização que inculcava ideologicamente, inculcava de uma forma unívoca, autoritária na família, os valores para as mães, a Organização das Mães para a Educação Nacional. Nas escolas, Organização Nacional da Mocidade Portuguesa, milícia, camisa verde, saudação romana, uma milícia fascista típica, que tinha serviço, tinha instrução militar e tinha o monopólio de todas as atividades circunscolares, como há pouco disse, havia a mocidade portuguesa masculina e havia a mocidade portuguesa feminina. E a feminina estava ligada a essa Organização das Mães para a Educação Nacional. No trabalho, os sindicatos nacionais e os grêmios eram uma espécie de colete de forças sobre o mundo do trabalho. E, atenção, um regime de apetência totalitária tem um grande interesse sobre os tempos livres. O que é que tu fazes nos tempos livres? Vais para a taberna? Vais falar de política? Andas para aí com más companhias? E eles criaram uma organização do Estado para controlar os lazeres. Chamava-se Federação Nacional para a Alegria do Trabalho, a FNAT. E então organizava a cultura, tinha centros para a alegria do trabalho, chamavam-os CATs, que organizava tudo o que fosse atividades pós-laborais, era um monopólio da FNAT. Ninguém podia fazer mais nada fora da FNAT no que respeita ao lazer e às questões do lazer. E, portanto, no que toca ao trabalho, não era só os sindicatos nacionais, eram as casas do povo no mundo rural, as casas dos pescadores no mundo pescatório, no mundo da pesca, e, portanto, as principais atividades económicas tinham organizações de controlo ideológico sobre essas atividades. Era um mundo opressivo. Um mundo opressivo. Era preciso ter muito cuidado com o que se dizia, se quisesse manter o emprego. Havia empresas no país que, se um empregado não batizava os filhos, não havia promoção. Se um empregado começava a falar mal e a fazer críticas, etc., fosse à empresa, fosse ao regime, o empregado corria o risco não só de ser despedido, como de ser denunciado à polícia política. Havia empresas que contratavam a polícia política para meter espiões dentro das empresas, as empresas pagavam à polícia política para meterem em secções da fábrica onde havia mais agitação, havia suspeitas de que houvesse trabalho de resistência, eles pagavam aos polícias para irem lá espiar e denunciarem os trabalhadores que tinham essa atividade. E, portanto, essa era uma violência preventiva. A censura e estas organizações todas que vigiavam. Era como se traçasse, reparem, é como se traçasse um traço no chão entre o que se podia e o que não se podia fazer. Um traço invisível, mas atenção, toda a gente sabia onde é que ele estava. Toda a gente sabia onde é que ele estava. E se alguém atravessava esse traço, o que é que isso quer dizer? Se alguém subscrevia um abaixo-assinado de protesto contra as estruturas que a polícia política fazia, se alguém participava numa manifestação contra o regime, se alguém criticava publicamente o regime, se passava esse passo, entrava a segunda violência. A primeira, vocês lembram-se, eu disse, é a violência preventiva. A segunda era a violência repressiva. E a violência repressiva, e é aqui que nos traz ao meu caso e a tantos outros, era um sistema tentacular de repressão política, centrado na polícia política. A polícia política em Portugal teve vários nomes, e os vários nomes acompanham a evolução da própria ditadura. Não é?
A polícia política foi reorganizada pelo Salazar logo no primeiro ano em que se institucionalizou o Estado Novo, 1933. Começou por chamar-se Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, PVDE. Assim foi até à Segunda Guerra Mundial. Com a derrota dos fascismos na Segunda Guerra Mundial, o regime entendeu adocicar o nome e passou a chamar-se, em 1945, Polícia Internacional e de Defesa do Estado, a famigerada PIDE. E no tempo, no consulado final do regime, com o Marcelo Caetano como Presidente do Conselho, após a morte do Salazar, mudou-lhe novamente o nome para se adaptar aos novos tempos e passou a chamar-se Direção-Geral de Segurança. PVDE, PIDE, Direção-Geral de Segurança. A mesma polícia política. Vários nomes para a mesma polícia política. Até à Segunda Guerra Mundial, a polícia política era como uma espécie de organização secreta. Nem sequer tinha regulamento, tinha um decreto que tinha fundado, mas fazia o que queria sem que ninguém pudesse fazer nada. Era uma polícia secreta. A partir de 1945, regulamentou-se a polícia, mas ela continuava a fazer praticamente a mesma coisa a partir daí. Havia uma coisa que a polícia era totalmente arbitrária e totalmente impune. Vocês hoje veem que, por exemplo, quando há abusos da polícia, quando a polícia espanca pessoas, ainda hoje se faz isso, e de que maneira? Numa esquadra. Quando um guarda republicano usa de uma violência ilegítima. Há organizações no Estado Democrático para fiscalizar a polícia. A Inspeção Geral das Atividades IGAI, agora não sei exatamente. É uma inspeção que fiscaliza as atividades da polícia, da guarda, do CEF. Estes casos recentes em que se matou um homem do CEF, etc., têm uma fiscalização sobre ela e os tribunais atuam. A polícia política, no tempo do fascismo, atuava com inteira impunidade. Havia mesmo uma regra que proibia aos polícias da polícia política, ou mesmo da PSP, ou mesmo da GNR, quando agiam em consonância com a polícia política, proibia-os de serem perseguidos judicialmente. O Ministro do Interior podia proibir qualquer processo e qualquer perseguição judicial de investigação a um polícia criminoso, a um polícia que tivesse abusado. Porque o abuso era da essência da polícia política. A polícia política fazia violação da correspondência. Estava nos postos principais dos CTTs, Correios, Telégrafos e Telefónicos, e tinha um método de fiscalizar a correspondência que era emitida. Como? Havia uma lista de pessoas que a PIDE estabelecia que eram sujeitas a abrir a correspondência era violada, e havia sempre, de 15 em 15 dias, uma lista aleatória, em que eles resolviam, por exemplo, inspecionar 150 pessoas para ver o que é que saía. E havia brigadas da polícia especializadas na violação de correspondência. Havia, atenção, tudo isto sem autorização judicial. Porque havia escutas telefónicas. Vocês podem dizer, bom, mas escutas telefónicas há hoje. Não, a grande diferença é que uma escuta telefónica hoje tem que ser autorizada por um juiz. A polícia propõe uma escuta telefónica, o juiz analisa o caso e decide. E depois presta contas por isso. No tempo da polícia política, do antigo regime, não havia nada disto. Porquê? Porque os próprios polícias, um inspetor da PIDE, um chefe de brigada da PIDE, era equiparado ao juiz. Ou seja, eles eram legalmente equiparados aos juízes e, portanto, não precisavam pedir autorização a ninguém.
violavam a correspondência, tinham escutas telefónicas que eram diretamente ligadas à sede da polícia política, escutas telefónicas com as quais eles faziam chantagem sobre as pessoas, podia perseguir as pessoas e segui-las na rua sem nenhuma espécie de controle judicial, fazer buscas a casa, mas sobretudo, reparem, eles podiam prender quando e como quisessem. Porque o regime que existia era este. Está ali uma amiga nossa ali assim sentada na quarta fila. Eu olho para ela e digo, tem cara de comunista. Vou prendê-la. Não preciso de autorização judicial nenhuma. Prendo-a, acabou-se. E a polícia política podia prendê-la durante 6 meses sem nenhuma justificação. 6 meses presa. O que significava 6 meses em que podia não ter visitas da família, em que não tinha direito à assistência de um advogado e em que a polícia podia fazer o que quisesse. Passados esses 6 meses, a pessoa descia as escadas da polícia, punha o pé na rua e era presa outra vez. Mais 6 meses. E assim sucessivamente, enquanto a polícia e durante o tempo que a polícia quisesse. O que significava que a prisão era inteiramente arbitrária. Inteiramente arbitrária. 6 meses à disposição de uma polícia política dá direito a abusos. Acreditem, dá direito a abusos sem fim. É por isso que em todas as democracias, alguma pessoa que é presa, atualmente, no Estado português, nomeadamente, dentro de 48 horas tem que ser apresentada a um juiz. Tem que ser apresentado a um juiz que legaliza a prisão. Ou não. Sim. Ou que manda sair, ou que ordena as tais medidas de coação, etc. Naquele tempo, não. Quer dizer, a polícia prendia e a pessoa podia estar 6 meses consecutivos presos, saía e era preso outra vez e assim sucessivamente. Portanto, era um arbítrio puro e simples. Agora, reparem, esses 6 meses de prisão davam direito à PIDE fazer o que queria. E a PIDE fazia o que queria nos interrogatórios dos presos. Permitia à PIDE usar um tipo de tortura que era uma tortura mais lenta e prolongada. Se a polícia tivesse que apresentar as pessoas dentro de uma semana ao juiz, tinha que começar a arrancar-lhe as unhas, pendurá-las pelos pés, formas brutais de interrogatório, que a polícia também usou, mas que a partir de 45 mudaram. Porquê? Porque tinham tempo. Qual é a tortura preferencial que a polícia política passa a adotar? A tortura do sono. Não deixar as pessoas dormir. Não deixar as pessoas dormir. E não as deixar dormir com polícias que se revezam de 3 em 3 horas e quando uma pessoa começa a colapsar com o sono, dão um murro na mesa, dão-lhe uma bofetada, dão-lhe um encontrão. Não dormir. Eu, da segunda vez que estive preso, tive primeiro 8 dias sem dormir, no segundo interrogatório 4 dias sem dormir e no terceiro e último interrogatório outros 4 dias sem dormir. A tortura do sono era uma tortura. Houve gente que chegou a estar 13 dias sem dormir. Tudo seguido, não é? Sem dormir consecutivamente. Como os presos não colapsavam, os presos, para não dormir, ficavam em pé. Eles tiravam as cadeiras aos presos, não deixavam o preso sentar-se, porque um preso, ao fim de 3, 4 dias sem dormir, senta-se e adormece. E, portanto, eles tiravam a cadeira aos presos, para os presos ficarem de pé. Quando os presos ficavam de pé, os pés inchavam, deixavam de caber nos sapatos. Uma pessoa, ao fim de 3 ou 4 noites sem dormir, cheira mal. O suor, o desconforto, as alucinações, começa a ver coisas. Eu lembro-me que no interrogatório que tive, a sala era completamente nua, despida de tudo, e havia uma mesa de fórmica com 2 cadeiras. E na mesa de fórmica
eu via o Diário de Notícias, no jornal, não é? E começava a querer, porque uma pessoa, quando tem uma alucinação provocada pela tortura do sono, começa a ver coisas. Nos nós da madeira vê baratas e bichos que parecem querer trepar sobre nós, as paredes andam, movem-se. E eu via um jornal aberto e queria folheá-lo, não é? E eles gozavam comigo e tal, já está a ver coisas e tal, o Pico que estava ali connosco. E quando era necessário, eles começavam a bater. O espancamento complementar à tortura do sono era uma prática normal da polícia política. Um espancamento organizado. Entrava o piquete da polícia que estava de serviço e começavam a bater nas pessoas. Começavam a espancá-las à roda. As pessoas eram empurradas de um para o outro, pontapés, bufetadas, socos, etc. Chegaram a dar choques elétricos a várias pessoas, não é? Com as mulheres, então, eles começaram a torturar as mulheres também, a partir de certa altura. Primeiro foram as camponesas do Coço, começaram a ser agredidas e espancadas na polícia. E a partir de certa altura, com as mulheres, era pior, porque juntava-se a brutalidade da polícia ao machismo, à homofobia, ao ódio à mulher resistente, à mulher combatente. E há casos de mulheres que não deixavam as mulheres ir à casa de banho, obrigavam-nos a fazer as suas necessidades no próprio local de interrogatório e depois obrigavam-na a despir-se para limpar aquilo que tinham sujado. E era uma forma das mulheres se despirem à frente deles, ao mesmo tempo que eram sujeitas a este regime de total humilhação e de humilhação violenta. E houve casos conhecidos de torturas deste tipo contra as mulheres. E, portanto, a polícia política, a tortura era um sistema absolutamente normal. Não pensem que era comum, não, era normal. A pessoa era presa, era sujeita à tortura. A primeira coisa que faziam era pô-la sem dormir. E tinham um método próprio da Inquisição, que era, eles não faziam perguntas diretas às pessoas. Diga lá se você esteve aqui nesta manifestação, ou se fez este papel, escreveu este artigo, fez... Não, eles faziam como na Inquisição. Era, você vai-nos contar a sua história, desde o princípio. Mas qual é a pergunta? Não, você é que sabe, você é que vai contar a história. E você fica aí sem dormir até contar a história. E, portanto, nem sequer um interrogatório é um interrogatório de pergunta-resposta, era um interrogatório como na modalidade inquisitorial antiga, que era o preso tinha que se confessar e tinha que dizer tudo o que sabia e o que não sabia. E, portanto, além eles batiam à porta das pessoas à hora do padeiro, como se dizia naquela altura. 6 da manhã, era proibido prender, e ainda era proibido prender pessoas durante a noite. Não se podia, a polícia não podia entrar. Portanto, mal o sol se levantava, 6 da manhã, 6:30 da manhã, 7, a polícia atacava. Batia à porta, se alguém abria a porta, eles metiam o pé à porta para a porta não se tornar a fechar. Foi assim que foi em minha casa. Eles prenderam-me a mim e ao meu irmão no dia 21 de janeiro de 1965. Nós fazíamos parte da resistência estudantil. Nessa altura eu era estudante da Faculdade de Direito, tinha 18 anos. Era estudante da Faculdade de Direito, fazia parte da organização de resistência que nessa altura existia, na Faculdade de Direito e noutras. E eles tinham tido uma denúncia e invadiram a casa dos meus pais para nos ir buscar aos dois. Passaram uma busca à casa, à procura de papéis, de coisas, e face aos protestos da minha mãe, do meu pai e tal, eles diziam, não, isto é só para esclarecer umas dúvidas e tal, era o que eles costumavam dizer, e levavam-nos. Nessa madrugada foram presos 44 estudantes. Praticamente, eles tinham apanhado a organização estudantil que existia nessa altura. Janeiro de 65. Lembro-me perfeitamente
ter ido para a polícia ao fim de estar um mês no isolamento. Eles metiam-nos a PID tinha um serviço de cadeias próprio ao seu serviço. O sistema prisional da polícia política era cadeias especializadas no interrogatório das pessoas, ou seja, onde as pessoas estavam a aguardar serem interrogadas, a cadeia da PID no Porto e a cadeia da PID aqui em Lisboa, no Aljube, que hoje é um museu da resistência e da liberdade. Espero que vocês tenham a oportunidade um dia de o visitar. O Museu do Aljube. O Aljube era uma cadeia cujas paredes estão impregnadas da memória do sangue, do suor, das lágrimas, da tortura, porque os presos, quando estavam na tortura, era nessa cadeia que estavam, na cadeia do Aljube, metidos numas celazinhas que se chamavam os curros, porque era uma cela, vocês nem conseguiam abrir os braços, nem dava para abrir os braços, e o comprimento era um comprimento de um bailique, de uma espécie de pequena cama onde nós nos deitávamos. Nunca podíamos sair, não tínhamos direito a visitas, não tínhamos direito a advogado, não tínhamos direito a papel, não tínhamos direito a caneta. Tirávamos o cinto, tirávamos os atacadores, tiravam os óculos e, portanto, estávamos ali totalmente entregues à polícia política, que nos interrogava quando e como queria durante 6 meses seguidos. Era isso a cadeia do Aljube. Depois havia outras cadeias, que era o Forte de Peniche, que também hoje é um museu, e havia o Forte de Caxias, Reduto Norte e Reduto Sul. O Aljube era para interrogatórios, o Forte de Caxias era para presos de curta duração e o Forte de Peniche era para os presos que eles consideravam mais perigosos. Depois havia o Forte de Angra do Heroísmo, que durou até à Segunda Guerra Mundial, e havia o muito tristemente célebre campo de concentração do Tarrafal, o campo da morte lenta. Morreram sem assistência, inanimados, de vítimas de doenças do paludismo, etc. Morreram 30 e tal presos políticos no Tarrafal. Peço desculpa, isto acontece-me sempre. Esquece-me de... Pronto, já está. Morreram no Tarrafal homens como Bento Gonçalves, secretário-geral do Partido Comunista Português, Bento Gonçalves. Morreu Mário Castelhano, o líder do movimento anarquista em Portugal, o líder do anarquismo, do movimento libertário português. Morreram mais 30 e tal homens que morreram de malária, morreram sem assistência, morreram com as picadas dos mosquitos, morreram... Isso para o Tarrafal para morrer. Do Tarrafal ninguém saía. Do Tarrafal era o campo da morte lenta. Ninguém saía. O Tarrafal foi fechado por pressão da opinião pública nos anos 50 e foi reaberto quando começou a guerra colonial e transformou-se numa prisão colonial. E é preciso dizer que, além das prisões que o regime tinha, na metrópole, digamos assim, e nas ilhas, com a guerra colonial criou-se um imenso sistema prisional. Vocês não têm ideia disso. Em Angola havia qualquer coisa como 14, 15 ou 16 prisões para os guerrilheiros e para as pessoas que apoiavam a guerrilha independentista. Em Moçambique, outros tantos. Por exemplo, o célebre campo de concentração de São Nicolau, em Angola. A célebre cadeia da Machava, em Moçambique. A Ilha das Galinhas, na Guiné. O campo de concentração do Tarrafal. Eu vou dizer-vos uma coisa. Na guerra colonial, não é o tema, mas não posso deixar de dizer isto, tem coisa. Na guerra colonial, os julgamentos por oposição ao colonialismo e os julgamentos
nacionalistas que lutavam pela independência são muito poucos, que eu me lembro. Há 3 julgamentos de intelectuais, de pessoas ligadas à intelectualidade angolana ou moçambicana. Os outros ou eram mortos sumariamente na guerra, ou eram internados em campos de concentração, sem julgamento e sem prazo. A polícia política também prendia sem julgamento e aprisionava sem julgamento até à Segunda Guerra. Há homens que foram parar ao Tarrafal, que tiveram 10 anos no Tarrafal sem nunca serem julgados. Vários. Houve gente que morreu no Tarrafal sem nunca ter sido julgada, ao fim de 7, 8, 9 anos de prisão. E, a partir daí, a polícia política inventou um novo método de legalizar a prisão perpétua. Ou a prisão, enquanto a polícia política queria, era que, se tu fosses condenado a uma prisão maior, cumprias a pena e a polícia política podia considerar que o preso continuava a ser perigoso e renovava-lhe a cadeia mais 3 anos, mais 3 anos, mais períodos de 3 anos sucessivos. Houve homens condenados a 2, 3 anos de cadeia que tiveram 7, 8, 9, 10 anos presos, sem nenhuma perspectiva de saída, porque a polícia política podia renovar, considerando-os perigosos, podia aplicar-lhes as chamadas medidas de segurança e internamento. E, portanto, prolongava-lhes a pena por tempo indefinido. A PIDE tinha, além destes métodos de tortura, de investigação, de seguir as pessoas, das buscas, de tudo isso que fazia livremente, apreender livros, proibir espetáculos, etc. A PIDE tinha o seu sistema prisional, mas tinha outra coisa que era muito importante dentro deste sistema repressivo, que eram os tribunais especiais. Os tribunais especiais eram uma espécie de apêndice judicial da polícia política. Até à guerra, Segunda Guerra, chamavam-se tribunais militares especiais. Eram tribunais militares. Os julgamentos nesses tribunais militares nem sequer se faziam na presença dos presos. Eram processos administrativos, em que o presidente do tribunal decretava a pena e o preso nem sequer lá estava. Quer dizer, houve gente que é julgada em tribunal militar ao fim de estar preso 6, 7, 8, 9 anos. Só ao fim desse tempo é que eram julgados. Era um processo puramente administrativo. A seguir à Segunda Guerra Mundial, o regime tenta-se também, não foi só a PIDE que mudou de nome, o regime cria os tribunais, um tribunal diferente, político, um tribunal político especial, chamado Tribunais Plenários, que era com juízes, já não era só com militares, eram juízes do regime, juízes gente feita do regime, que havia um tribunal plenário em Lisboa, um tribunal plenário no Porto, e as pessoas eram julgadas nesses tribunais plenários que aplicavam as penas. Eu fui julgado 2 vezes em tribunal plenário. Da primeira vez aplicaram uma pena de 15 meses de prisão, que eu cumpri, e da segunda 14 meses de prisão, que eu também cumpri. Da terceira teria ficado lá muito mais tempo, mas não apanharam. Os tribunais plenários eram tribunais repugnantes. Os juízes eram os lacaios da polícia política. A polícia política, o inspetor da polícia política fazia um relatório que era praticamente uma ordem que era dada aos juízes sobre a maneira de julgar e condenar os presos. E nós tínhamos uma questão que era esta. Os presos, achávamos que os presos políticos não tinham andado a pegar galinhas, nem a traficar droga. Eram presos de opinião. Eram presos que lutavam pela liberdade, lutavam pela democracia. E, portanto, em tribunal defendiam-se como tal. Defendiam as suas convicções. Mais do que isso, no meu primeiro julgamento, fomos julgados 30 e tal estudantes. Nesse julgamento reuniu-se a fina flor da advocacia democrática, o Mário Soares, foi advogado do meu irmão, tantos outros homens conhecidos da luta democrática tiveram nesses julgamentos, Magalhães Godinho, série deles, Jorge Sampaio,
Mário Soares, Jorge Sampaio, José Magalhães Godinho, vários outros, e tentávamos transformar os julgamentos no julgamento do regime. Acusar o regime, denunciar o regime, explicar porque é que estávamos ali, mais do que isso, apontar na própria sala de audiências os polícias que nos tinham torturado. É aquele que está ali sentado. É aquele. Apontávamos. No nosso julgamento em agosto de 65, apontámos os pitos que nos tinham torturado. E transformávamos o julgamento, não no nosso julgamento, mas no julgamento do regime. Muitos presos fizeram isso, mas no nosso julgamento eles não nos puderam atacar violentamente porque éramos muitos e o julgamento deu um grande brado. A doutora Maria Barroso recitou um verso nesse julgamento como testemunha. Toda a gente se levantou, inclusive os pidos que não perceberam o que é que era e levantaram-se também a homenagear. Mas nos julgamentos em que estava pouca gente, a PIDE espancava os presos à frente dos juízes do julgamento. Espancava, atacava-os e espancava-os para os silenciar. Arrastava-os à força para fora da sala de julgamento. Porque eles protestavam, porque eles não se calavam e como estava a ser um homem julgado sozinho ou dois, eles achavam que tinham força. Porquê? Porque na sala do tribunal plenário, na boa hora, era uma sala, o que é que eles faziam? Para que as famílias não pudessem assistir, para que os amigos não pudessem estar presentes, para que o público não pudesse acompanhar o julgamento e a defesa dos arguidos, a PIDE invadia a sala, enchia a sala antes de começar o julgamento. E quando as portas se abriam para as pessoas entrarem, estava tudo cheio. E eles não deixavam entrar mais ninguém. E, portanto, estavam à vontade dentro da sala. A menos que... E os advogados protestavam. Os advogados eram gente, devo dizer-vos, tenho uma enorme admiração por esses homens, porque primeiro davam apoio jurídico aos presos totalmente de forma gratuita. Totalmente de forma... Não houve um único advogado da oposição que te levasse dinheiro por cobrar a defesa. Era uma luta de princípio, defender os princípios da democracia, defender a liberdade. E toda aquela gente, todos aqueles advogados não defendiam gratuitamente os presos, defendiam-nos sem nenhum encargo e defendiam-nos corajosamente. Um dos advogados mais corajosos que eu vi atuar no plenário foi, sem dúvida nenhuma, o Dr. Mário Soares, que era um advogado, um homem que esteve preso 9 vezes e era um advogado que enfrentava a polícia com uma coragem inigualável. Havia outros também, mas ele afrontava-os frente a frente. Lembro-me do Dr. Sousa Tavares, que também defendeu presos políticos, erguer a voz para o delegado do Ministério Público. O delegado do Ministério Público é quem representava a PIDE no tribunal. Quando o delegado do Ministério Público, num célebre processo de uma revolução contra o regime, uma revolta contra o regime, disse: tenho pena de não poder pedir a pena de morte. E o advogado respondeu-lhe: eu tenho pena de não pedir a pena de morte para quem pede a pena de morte. Quer dizer, porque e atenção, era preciso coragem para dizer isto num país completamente controlado pela polícia política como era nessa altura. Calcula-se que pela PIDE, pela polícia política, tenham passado entre 1926, 27, 28 e 1974 tenham passado mais de 30 mil presos, pessoas políticas, presos por razões políticas, mais de 30 mil pessoas. As fichas individuais que a polícia tinha no seu arquivo chegavam a 1 milhão de fichas. Porque não eram só os presos, eram todas as pessoas que eram alvo de suspeição. E nas investigações mais recentes, apurou-se que há
cerca de 150 pessoas que são assassinadas pela Polícia Política ou pela Polícia de Segurança Pública e a GNR ao serviço da repressão política policial. Portanto, são números que é preciso, ao falarmos dos 50 anos de Abril, é preciso ter em conta. Muito sofrimento, muita dor, muita tortura, muita resistência, muita coragem. O meu caso nesta questão é um pequeno caso. Fui preso a primeira vez em 21 de janeiro de 65. Já vos disse, entrou na minha sala um homem que era um inspetor Mortágua. O inspetor Mortágua era um homem que era conhecido por ser um espancador, um torcionário. À frente dele vinha o subdiretor Sacchetti, um homem sinistro da Polícia Política. O Sacchetti veio fazer uma preleção, tão novo, já metido nisto, vai estragar a vida, e ao fim da preleção, o Sacchetti usava um perfume, que toda a gente sabia quando é que ele vinha, não é? Porque era um daqueles perfumes, não sei se Paco Jolie ou qualquer coisa, mas era um perfume, quando ele se aproximava, as pessoas sabiam. E ele veio, falou, saiu, o Mortágua, que vinha atrás dele, o inspetor Silvio Mortágua, deu um passo em frente, chegou-se à minha frente e deu-me 2 socos na cara. E disse assim: o inspetor Sacchetti é o pido bom, eu sou o pido mau. E começou-me a dar bofetadas. Foi assim que eu inaugurei a minha relação com a Polícia Política aos 18 anos. Fui para o Forte, fui julgado no Tribunal Plenário, já falei desse julgamento, e cumpri pena na cadeia de Caxias. Queria só dizer-vos uma coisa. Foi para mim uma experiência inolvidável. Porque os estudantes universitários, em 1965, eram uma bolha dentro do país. Uma bolha. Nós não sabíamos que havia aquele outro país, o país dos assalariados rurais do Alentejo. Gente que passava fome, gente que fazia filhos uns atrás dos outros sem ter que lhes dar de comer porque não tinha nenhum acesso aos meios de contracepção. Ou os marmoristas de Pedro Pinheiro, ou os homens que assaltaram o quartel de Beja. Havia ali homens que nunca tinham visto o mar. Uma das coisas que me impressionava é que tive preso com um velho camponês que nunca tinha comido morangos na vida, nunca tinha ido à escola. Era o país profundo do fascismo que nós, de alguma maneira, aprendemos a conhecer nessa situação. E como nós éramos jovens estudantes, nós organizávamos para fazer a alfabetização. Havia muita gente nessa altura que não sabia ler e escrever, e nós dávamos aulas de alfabetização àqueles velhos camponeses, velhos estivadores, aos marmoristas, àquela gente que nunca tinha entrado numa escola, alguns deles. E mais do que isso, eu lembro-me de dar aulas de alfabetização, dar uns rudimentos de história de Portugal, já nessa altura, e dar aulas de iniciação à sexualidade. Porquê? Porque era preciso ensinar àqueles homens como é que não se tinha filhos, como é que se fazia contracepção. E, portanto, nós tínhamos havia lá um médico preso, político também na cadeia, que ensinava àqueles homens como é que funcionava o órgão reprodutivo, nomeadamente das mulheres, como é que se evitava ter filhos, quais eram os métodos de contracepção. Porque nessa altura, nem a pílula em 65 não se vendia nas farmácias. Era preciso uma receita médica para se comprar a pílula. E nessa altura uma rapariga não ia normalmente a um médico pedir uma receita para tomar a pílula. Era muito complicado fazer isso. Portanto, as pessoas tinham filhos. Usavam o método do coito interrompido, usavam métodos absolutamente ineficazes e tinham filhos uns atrás dos outros e depois não tinham com que dar-lhes de comer. Portanto,
introduzir conceitos de sexualidade e de contracepção era uma tarefa política muito importante dentro das cadeias. Quer dizer, ensinar aqueles homens a ter uma vida sexual feita de prudência e conhecimento. Fui preso a segunda vez, mais tarde, pouco mais tarde, em 31 de agosto de 1972. Estava na Praia Grande, ali ao pé de Sintra. Estava com o meu filho ao colo, o meu filho Filipe. Tinha meses, tinha nascido há poucos meses. E eu vinha da praia para o carro, porque ele tinha que almoçar. Não é? E era a hora do almoço e vinha dar-lhe o almoço a casa. Chegou-se ao pé de mim um guarda republicano e perguntou-me, eu estava à beira do carro, nem era o meu carro, o carro era do meu pai, e eu ia entrar e ele disse, mas este carro é seu? Eu disse, é. Quer dizer, não é meu, mas sou eu que o uso. Bom, então tem que vir comigo ao posto, porque temos uma queixa de um acidente com este carro. Vocês sabem que nessa altura nós tínhamos, não era um sexto, era um sétimo sentido. Não é? Quem se metia na política sabia que isto normalmente era uma armadilha. O que vale é que o meu pai vinha pouco atrás de mim e eu tive tempo de lhe dar o meu filho Filipe para o colo, porque senão tinha que ir com ele para o posto. Não é? E estava de facto bem, de chinelos, não é? Vinha em tronco nu, porque era verão, estava na praia, e entrei num carro onde estavam dois speeds assim a fingir de turistas, não é? Calções e de óculos escuros. Entrei para a parte de trás do carro com o guarda e o tipo que vinha à frente tirou assim no cartão e disse, como calcula, somos da Direção-Geral de Segurança. Levaram-me para o posto da GNR em Colares e eu aí recusei-me a sair sem caminhar, porque eu disse ao meu pai, reparem, eu já era um preso político antigo, o meu avô já tinha sido preso político, na nossa família havia uma tradição antiga de resistência política. E disse ao meu pai, vou para o posto da guarda, isto é suspeito, vão lá ter quanto antes. E quando cheguei ao posto disse aos pedidos, eu não saio daqui sem aparecer a minha família, até porque, disse eu, não posso ir de calções e sem roupa, preciso de uma muda de roupa. Eles hesitaram, mas disse, eu não saio, a não ser que me levem à força. Coisa que eles estariam perfeitamente dispostos a fazer, atenção, mas resolveram não fazer. E quando a minha mãe veio, a minha mãe era uma leoa, a minha mãe era as mulheres nessa luta contra os carcereiros do fascismo, era uma coisa, eram mulheres que ganhavam uma nova coragem, já tinha tido o pai preso, agora tinha os filhos presos, etc. E a minha mãe rompeu o cerco, veio por ali fora e percebeu a situação, perguntou logo, é PID, não é? É PID. E, portanto, o que é que isto queria dizer? Que a família tinha que se pôr imediatamente em ação. Porquê? Porque se a família não se pusesse em ação, eles levavam, não diziam nada à família e estavam ali 15 dias a malhar em mim, sem sequer a família saber coisa nenhuma. Não tinha defesa nenhuma, era preciso alertar imediatamente a família para ela poder intervir e foi o que ela fez. Levaram-me dali para a PID e tive a duvidosa honra de ir inaugurar as novas instalações da Direção-Geral de Segurança no Reduto Sul de Caxias. Fui julgado, foi aí que tive as sessões mais prolongadas de tortura de sono. Ao contrário da primeira vez, não me bateram, mas aplicaram uma receita completa da tortura de sono. Entrei na polícia, nem sequer para a cela fui logo diretamente para o interrogatório e tive logo 8 dias sem dormir seguidos. 8 dias sem dormir. Depois a família fez pressão, interromperam, num sábado, interromperam, fui preso numa sexta, estive sem dormir até à sexta seguinte, deixaram-me dormir de sexta para sábado, e no sábado deram uma visita de manhã para a família, que tinha feito pressão, etc. E depois saí da visita, fui outra vez para um novo interrogatório, 4 dias, nova interrupção, mais 4 dias, depois desistiram.
fui condenado. 14 meses de prisão. 15 meses a primeira, 14 a segunda. Fui para o Forte Peniche. E deixem-me, para terminar, dizer: o Forte Peniche foi uma grande escola de vida para mim. O Forte Peniche estavam presos homens há muitos anos, presos políticos antigos, homens de grande valor, de grande dignidade, pelos quais ainda nutro hoje um grande respeito, apesar de muitos já terem falecido. A vida em Peniche era organizada, havia uma comuna dos presos, tudo o que nós recebíamos era dividido, e a vida prisional era organizada. Havia grupos de estudo, um grupo de estudo de História, um grupo de estudo de Economia, um grupo de estudo de Política, havia conferências, havia lições, quer dizer, eu devo dizer-vos, sem nenhum exagero, que a cadeia de Peniche era uma escola de formação política para os presos políticos, para os resistentes políticos das várias sensibilidades que ali estavam. E havia a luta política prisional. Fizemos uma greve da fome também nessa altura, por causa da solidariedade. A solidariedade era uma palavra grande, pesada, determinante. A solidariedade com um companheiro que era preso, a solidariedade com um companheiro que era agredido, a solidariedade com um companheiro que era humilhado, que era castigado, todos por um e um por todos. Era esse espírito que se vivia nas cadeias da polícia, e em Peniche, muito em particular, era um espírito muito importante, e ficou-me essa recordação para a vida. Quer dizer, na primeira linha da resistência, ali com o inimigo em frente de nós, com o carcereiro em frente de nós, manter uma atitude de dignidade, de organização, de luta, de resistência e de estudo, porque nós sabíamos que o futuro nos pertencia e tínhamos que nos preparar para ele. Quiseram-me prender uma terceira vez, na sequência do assassinato do Amílcar Cabral. Desencadeámos uma campanha de denúncia. A PIDE assassinou Amílcar Cabral, o que era razoavelmente verdade, não foi a PIDE diretamente, mas indiretamente, e na sequência disso eles prenderam-me também, queriam prender-me também a mim. Mas eu nessa altura já sabia muito. Mas houve uma perseguição, com isto termino, porque eu ia para um encontro com outro camarada, outro amigo, e quando saí de casa vi um PIDE, eu já lá tinha estado 2 vezes, já os conhecia, e vi um PIDE na rua, à porta da minha casa. Meti-me no carro, tinha um 4L, já vou-te explicar porque é que o 4L era importante, era estreitinho o carro. Meti-me no carro, fui para o encontro, e quando estou a aproximar-me do sítio, há um carro da polícia que vem, um carro normal da polícia, um carro sem caracterização, que se atravessa à frente do meu, e eles saem de lado de canhota na mão, pistola na mão, e eu meti a primeira. O 4L era um carro estreitinho, aquilo apertou para passar, para estreitar entre o carro estacionado e o carro da polícia, mas passou. E eles vieram atrás de mim e eu à frente deles. A certa altura percebi que eu tinha que começar a apitar, como se fosse para o hospital. Comecei a apitar, ia passar à pala de vir a apitar, como se fosse para uma urgência. Ganhei vantagem, quer dizer, comecei a passar os semáforos vermelhos por ali fora, ganhei vantagem, e logo que ganhei vantagem, parei o carro. Parei o carro onde? Parei o carro na maternidade, ao pé da maternidade, Alfredo da Costa. E o que eu pensei é que a maneira mais segura era entrar pela maternidade Alfredo da Costa dentro. E entrei. E o porteiro que estava à porta, um senhor que estava à porta, disse-me: tenha calma, onde é que está a sua senhora? Vá ali para a fila dar o nome, etc, etc. E foi o que eu fiz. Enquanto estava na fila,
Eles não vieram, eles não viram onde é que eu me tinha metido, e enquanto estava na fila fui fui engolindo papéis que trazia comigo, não é? Coisas comprometedoras, fui comendo os papéis, não é? Para não ser apanhado, e quando vi, passado um tempo, espreita daqui, espreita daquela, estava o terreno livre, saí, fui a uma cabine telefónica e assegurei-me que podia ir para a casa de um velho companheiro de prisão, de 65, que me abrigou. Nessa altura, ninguém fechava a porta a um homem perseguido pela polícia política. Ninguém. A pessoa a quem eu pedi guarida não tinha nenhuma relação política comigo, era um antigo companheiro de prisão. Tinha 4 filhos, tinha a casa cheia e arranjou um lugar na despensa para eu dormir enquanto ele não me arranjava uma casa para onde eu fui. E lá fiquei, na clandestinidade, até que naquela madrugada de 25 de Abril, na casa onde eu estava, aquela pessoa que me abrigava veio acordar-me, assim, acordar-me cedo, 7 da manhã, para aí, e a dizer: Fernando, vem ouvir a rádio. E aí começou o primeiro dia do resto da minha vida. Nós vamos abrir um pequeno espaço para debate, portanto, se houver questões da vossa parte, como espero, vem aí, penso eu, um microfone portátil, ou alguém vai buscá-lo lá acima. Ricardo, queres colocar alguma questão? Ricardo, não? Desculpa, pensei que estavas em pé. Alguém, professor, aluno, aluna, professora? Quer colocar alguma questão em particular, alguma dúvida, algum comentário? Faz favor, Fernando. Alguém que vai buscar o microfone? Vocês coloquem as questões que quiserem, portanto eu estou aqui para responder a elas. Alice, vai buscar o microfone que está aí atrás, faz favor, colega. Penso que a minha colega Alice Alves. Alice, quando desejares. Não, acho que desligaste. Isso, já está. Já o nosso caderno. Colega Alice Alves, não se ouve. Eu gosto de ver. E agora já dá? Agora dá. Boa tarde, Dr. Fernando Rosas, muito obrigada pelo seu testemunho. Gostaria de fazer a seguinte pergunta. Eu sou professora e tenho-me esforçado, de facto, assim como os meus colegas e as minhas colegas, para alertar os alunos de que se nós estamos aqui e se temos esta democracia, devemos-la a muitas pessoas que sofreram, umas que morreram, outras que foram torturadas, como o Dr. Fernando Rosas. Mas aquilo que eu acho relativamente a alguns jovens, a alguns dos nossos alunos, não é todos felizmente, é que muitos dão como garantido esta democracia, dão como garantidos os direitos que tantos séculos levaram a conquistar e tanto sofrimento provocaram. E o que eu lhes queria perguntar era como é que acham que nós podemos fazer passar a mensagem de que os direitos não estão garantidos e que a luta tem que ser permanente. Porque de facto não está a passar, nós não estamos a conseguir, apesar de, por exemplo, esta iniciativa hoje que a doutora Anabela teve, é uma possibilidade, mas que outras possibilidades é que acha que podemos fazer para que os jovens realmente percebam que a luta tem que ser permanente? Obrigada. Tem toda a razão, a sua pergunta tem muita razão de ser.
Tanto que os direitos não estão garantidos que hoje temos um partido extremista, racista, xenófobo, com uma representação de 12 lugares no Parlamento. Um partido que, aliás, tem no programa, programaticamente, tem como objetivo rever a Constituição e rever os fundamentos democráticos da Constituição. Os nossos direitos não estão garantidos, porque a história é assim. Vai, vem, altos e baixos. E, sobretudo, em situações de maioria absoluta, em situações de poder absoluto, em situações politicamente complicadas, os direitos parece que estão seguros, mas nunca estão. Nós o que temos, fundamentalmente, é que semear. Os socialistas, no princípio do século XX, tinham essa imagem do semeador. Semear ideias, explicar o que é que se passou, tornar claro que não há direitos eternamente adquiridos. Não há. E a revisão dos direitos adquiridos começa por pequenas coisas. Começa por pequenas mudanças. E se as pessoas não são firmes na defesa daquilo que são os direitos essenciais, a seguir vem o resto. E a quantidade transforma-se em qualidade. Portanto, nós temos que fazer essa prevenção, sobretudo nas escolas, sobretudo nos locais de trabalho, sobretudo nos sítios de vivência da cidadania. E temos que fazer essa pedagogia. Temos que... A ideia de que a democracia é uma coisa que inamovível e que não... e que é eterna, está em risco hoje na Europa. Quando nós temos forças políticas antidemocráticas, antiliberais, a ser eleitas para os parlamentos, com poderes políticos nos parlamentos, em França, na Itália, em Espanha, em Portugal, já para não falar em alguns sítios onde eles estão já no poder, como a Hungria, a Polónia, etc., já para não falar na Rússia, etc., nós temos que perceber que, pelo contrário, hoje, internacionalmente, a democracia é minoritária. Minoritária. E, portanto, mas isso é uma consciência que se adquire pelo conhecimento, pela pedagogia, pela experiência própria. E é por isso que no Abril é agora nós vemos às escolas. É por isso que há um Abril é agora, ou seja, lembrar que há coisas que se adquiriram e que se podem perder. E que isso depende de nós. E que isso depende do testemunho. E que isso depende da pedagogia, depende da discussão. Depende da luta pela memória. Não como eu disse há pouco, não como uma nostalgia, mas como uma coisa que é presente. Falar de Abril é uma coisa que tem atualidade hoje. Não é um suspiro de saudade pelo passado que já lá vai. Não. Hoje. A democracia política é a democracia social. E os direitos adquiridos pelo Estado Social, os direitos do trabalho, os direitos de associação, a livre expressão, a livre manifestação, tudo isso são coisas que parece que estão definitivamente asseguradas, mas não estão. E não estão, e estão sob ameaça, não é só cá, é na Europa. E na Europa nós temos hoje regimes na Europa onde é o governo que escolhe os juízes, onde a liberdade de informação foi praticamente banida e os jornais pertencem todos ao partido que está no poder. Quer dizer, onde há políticas que preferem que os imigrantes, para escândalo do próprio Papa, preferem que os imigrantes morram no mar afogados, sem auxílio, etc., do que recebê-los. E, portanto, quer dizer, há uma série de direitos e de aquisições, que são aquisições que em Portugal foram tardias. O 25 de Abril foi tardio em relação a essas aquisições que são, em grande parte, do pós-guerra, a seguir à Segunda Guerra Mundial. Em Portugal só se adquiriram com a democracia em Abril, e essas coisas merecem ser lembradas, discutidas e pensadas em função do futuro. E aqui os professores
tem uma posição essencial, a escola tem uma posição essencial e, digamos assim, os agentes culturais também têm uma posição essencial. E é precisamente por isso que há o Abril é Agora também, em comunhão com as escolas, em que esse trabalho tem que ser semeado. No fundo é semear as ideias, discuti-las e fazer um mundo melhor, não é? Eu não sei se há alguma questão por parte de algum aluno. Seria bom, fico contente. Deixem só aqueles alunos que têm que sair agora por causa do autocarro. Há ali uma questão, se faz favor, quem é? Está ali, se faz favor, diz menina. Deixa só passar estes teus colegas que têm que ir para o autocarro. Se faz favor, podes colocar a tua questão. Coloca então, se faz favor. Eu tinha uma questão, porque eu sinto que hoje em dia há muito descontentamento político e eu entendo porquê, e eu totalmente apoio muito do descontentamento político, principalmente por parte daqueles partidos de extrema-direita que se vêm a revelar cada vez mais apoiados, e isso assusta-me, porque revela que, mesmo apesar de termos tido tudo isto com a ditadura, que as pessoas não aprenderam nada. Eu vejo isso em minha casa, porque o meu pai viveu durante a ditadura e mesmo assim apoia a extrema-direita. Eu queria perguntar o que é que o Dr. Fernando Rosa acha de, apesar do descontentamento das pessoas, eu acho que ninguém tem a força para lutar com aquilo que acredita. Acho que há um certo receio da luta pelo que as pessoas acreditam e por reparar aquilo que estão descontentes. Ok, muito obrigado. Eu gostava de tentar explicar-te uma coisa, que é esta. Quando apareceu o fascismo em Itália, nos anos 20, ou quando o nazismo apareceu na Alemanha, nos anos 30, eles buscaram apoio num descontentamento real que havia na sociedade. Nessa altura, esse descontentamento tinha origem na Grande Depressão de 1929. Muita gente lançada no desemprego, muita gente sem assistência, mesmo alguns partidos de esquerda tinham-se rendido à situação, não ocorreram na defesa das pessoas, ou fizeram ineficazmente. E, portanto, o nazismo e o fascismo beneficiaram de um apoio do descontentamento popular que achava que eles falavam razão. Achavam que a demagogia populista com que eles se apresentavam os representava. Eles sentiam-se abandonados pelo sistema político e agarraram-se à demagogia populista do fascismo e do nazismo para tentarem defender os seus interesses. O resultado disso foi trágico, porque quer o Partido Nacional Fascista Italiano, quer o Partido Nacional Socialista Alemão, o Hitler chegou a ter 30 e tal % de votos nas eleições presidenciais na Alemanha, em 1932, e o nazismo chegou a ter, tanto o fascismo como o nazismo tiveram apoio popular. Só que esse apoio popular era um engano. Primeiro porque se revelou um apoio popular totalmente aberto
às formas mais violentas de exploração do homem pelo homem no mundo do trabalho. Segundo, porque conduziram esses países para o extermínio, para o racismo e depois para a guerra. Se nós aprendemos alguma coisa com esse passado, é que, sobretudo, as forças políticas que têm consciência do que representa a demagogia populista da extrema-direita têm que fazer uma pedagogia de explicação do que é que se passa. Têm que explicar, por exemplo, que os partidos de extrema-direita protestam contra, por exemplo, a falta de médicos de família, mas propõem nos seus programas a extinção do Serviço Nacional de Saúde. Ou porque é que falam da escola e das deficiências da escola, mas propõem a privatização das escolas e que as escolas sejam todas privadas. Ou seja, que há uma demagogia feita de mentira, de falsidade, e que isso conduz ao desastre. E que isso conduz ao desastre e à subversão da própria democracia política. É claro, hoje eles podem eleger deputados para o Parlamento, explorar esse descontentamento feito de medo e de insegurança, mas é um descontentamento que tem alguma razão de ser. As pessoas têm medo, têm insegurança, o Covid espalhou, a pandemia espalhou o medo, espalhou a insegurança, espalhou a incerteza. O problema todo está em saber qual é a resposta para o medo e para a incerteza. E aí há dois caminhos. O caminho da demagogia populista que mente e o caminho de defender alternativas reais e ainda um terceiro caminho, que é fingir que nada se passa. E, portanto, é dentro deste quadro que os cidadãos são chamados a agir e a pronunciar-se. Eu situo-me no campo de que acha que é preciso desmontar essa mentira populista que está por trás das forças da extrema-direita, que são racistas, xenófobas e são profundamente oligárquicas, oligarquizantes. Ou seja, o que eles propõem para as pessoas é um Estado social destruído, é a privatização dos interesses, dos sistemas de segurança social, da saúde, etc. Mas isso é uma pedagogia, isso é a minha opinião, e é uma luta social e política que tem que ser feita. Há muita gente iludida com isso. Há muita gente, quer dizer, há um mundo de pessoas que aguardam uma resposta acerca desta situação. Agora, nós não podemos desistir de dar a resposta que entendemos que é certa. Não podemos desistir. Se nós desistimos de a dar, independentemente dos reveses, independentemente das derrotas, independentemente das dificuldades, se nós desistirmos, eles montam em nós. Se nós desistirmos, eles empurram o país para a regressão civilizacional. E é por isso que falar de Abril tem sentido neste momento. É por isso que falar de Abril faz sentido. Não desistir. Não desistir. Os acontecimentos de hoje são pequenos acontecimentos numa rota prolongada. O que vocês aqui têm pela frente é o vosso futuro. O vosso futuro profissional. Têm emprego ou não têm emprego? Têm trabalho com direitos ou estão condenados a uma precariedade eterna? Têm saúde pública que vos acompanha ou não têm? Têm a certeza que têm segurança social e têm pensões dignas ou não têm? Têm a certeza que podem alugar uma casa, constituir família e ter filhos ou não têm? A resposta a esta situação é que devido às águas. E nas águas onde eu me situo,
a luta continua. Não vamos parar. Olha, muito bem, eu subi aqui para terminar esta sessão interessantíssima. Habituei-me a ouvir o Dr. Fernando Rosas há muitos anos e é sempre um privilégio e um gosto assim ao vivo, melhor ainda. Agradecer a vossa simpática, educada, responsável e cívica maneira de estar e de receber o nosso Dr. Fernando Rosas. Muito obrigado para vocês também.